Como ajudar o marido a descobrir qual é a missão e como ser submissa sem a missão clara? Como que a esposa consegue ajudar o marido a descobrir a missão dele? Bom, vamos lá. Isso é uma pergunta, assim, da grande maioria das mulheres, né? Da grande maioria das mulheres. E ele é um assunto delicado. Ele é um assunto delicado porque não é numa frase, numa resposta, né, que a gente consegue chegar nesse lugar. Você, por exemplo, essa pessoa em específico que fez a pergunta, sem eu devolver pelo menos umas 5 perguntas para ela, fica difícil. Eu não daria uma ajuda. Porque no ecossistema da igreja, no conceito da igreja, pelo menos 90% das esposas, elas têm essa coisa de o marido assumir o sacerdócio, o governo, essas coisas. Mas aqui já tem uma pergunta boa, ela quer saber como ajudar. Não pense no seu marido, estude na Bíblia a mulher. Estude na Bíblia a mulher. Então, não é necessariamente o que ela vai fazer, mas ela estude na Bíblia a mulher. Porque a mulher bíblica, como é uma mulher bíblica? Ponto. E aqui a gente poderia avançar muito, mas para ir para uma resposta prática, de nível panorâmico, de nível raso, eu falaria para essa esposa e para muitas outras: estude o seu marido, estude ele para que você possa começar a potencializar coisas boas que ele tem, e algumas delas você tem como defeito, nelas. E foi exatamente por essas coisas que você reclama que você casou com ele. Porque, de certa forma, a gente meio que... A paixão consciente se apaixona pelas virtudes. A inconsciente se apaixona pelos defeitos. Sabe? Porque o defeito do teu cônjuge é o medo que você tem. Então, sabe, vou chamar de cônjuge, para não dizer quem é marido e quem é esposa. Sabe, às vezes a queixa de um cônjuge é que o outro, cara, sossegado, não assume responsabilidade, não se preocupa com as coisas. Cara, deveria ser diferente. Esse cônjuge vê isso como um defeito no outro. Mas foi nesse defeito. Na verdade, ele se apaixonou por esse defeito. Por quê? Porque a sobra de sossego que ele tem é a falta de descanso que esse aqui tem. Então, é o defeito do outro, é aquilo que eu queria ter, mas não tenho coragem para viver. O que falta como eu queria poder dormir como esse cara dorme, sabendo que amanhã ninguém vai dar conta de pagar a conta. Eu queria saber tal coisa acontecendo, como que ele dorme. Na verdade, isso que você tem como defeito, foi isso que você se apaixonou. Você foi atrás disso porque essa é a sua falta. Sabe? Então, a gente se apaixona inconscientemente pelo defeito do outro, porque o outro é a sobra do que eu não tenho. Só que, claro, aquele defeito aciona os meus medos, porque é a denúncia da minha falta ou é a denúncia do meu excesso. Sabe? Aquela esposa que é devagar, que cada vez que entra no carro, faltou a mamadeira do neném. Aí não sei, a chave, não sei o quê. E aquele marido se estressa, briga, pavio curto, ele já estraga a viagem, ele já estraga a festa que ia acontecer, o aniversário que ele ia. Meu Deus, por que ela é assim? Você se apaixonou por isso. Porque ela tem um sossego, o descanso, a leveza que você não tem. Agora, isso que você tem como defeito dela é que denuncia esse nervosismo que Jesus quer curar.
Porque é isso que faz você ter dor nas costas, dor na coluna, dor no estômago, dor de cabeça, não consegue dormir direito. Se ela não está ali para denunciar isso, Jesus nunca vai curar, porque fica escondido. O cônjuge, muitas vezes, o defeito do cônjuge é o exame de contraste para trazer para fora o que Jesus quer curar. Eu não sei se estou... Foi claro, eu estou entendendo certinho. E quando os dois é bravo? Pronto, vamos lá. Aí dá facada. Mesmo os dois sendo bravos, eles têm braveza diferente, eles não ficam bravos pelas mesmas coisas. Sim. Então, o que eu faria, um conselho assim, prático, é estude esse cônjuge, estude o seu marido e começa a trabalhar apoiando e valorizando e encorajando aquilo que ele tem. Porque a nossa forma de pensar sempre está na falta. Eu tento toda hora mostrar para minha esposa o que falta nela. E quanto mais eu lembro ela o que falta, mais falta, porque eu fortaleço o defeito. E eu estou toda hora querendo mostrar para ela o erro dela. Porque se eu mostrar, quem sabe, ela abre o olho e muda. E quanto mais eu mostro o defeito, mais eu fortaleço aquilo. A gente entra no engano. Dizer, cara, eu preciso mostrar mais, porque ela não está vendo. E eu não consigo imaginar que eu fortaleça aquilo que eu queria eliminar. Sabe, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui. Vamos imaginar assim, um ciclo de engano. Pega uma pessoa que sofreu abandono. De criança, ela sofreu abandono, foi abandonada por pai, por mãe. O que ela tem, de certa forma, essa marca consciente ou inconsciente do abandono, de quem o amava. O que acontece? Vamos imaginar um homem, que seja um homem. Agora ele encontra uma pessoa, uma moça que casa, que ele amou, ele se apaixona, ele começa, não casa, vai namorar, encontrou a pessoa que ele ama, o que ele faz? Ele cria uma dinâmica relacional de sufocamento, de possessão. Por quê? Porque é uma garantia que ele não vai perder. Uhum. É uma garantia que ele não vai fugir. E de tanto ele fazer isso, mesmo que a outra parte ame, uma hora, para poder ter sobrevida, oxigênio que ela faz, ela vai embora. Aí sabe o que ele acredita? Segurei pouco. Chega próximo. Potencializa o erro chega dele. Próximo, ele segura mais. Então, quanto mais foge, mais ele acredita que ele segurou pouco. E mais ele perde. Enquanto ele não tem uma leitura de si sobre isso. Então, nossos ciclos de engano acontecem assim. E a gente está sempre tentando mostrar para o nosso cônjuge o defeito dele para ver se ele muda. E a gente fortalece porque nossa mentalidade está apoiada na falta. O pastor Jean está aqui, ele gosta de levantar uma palavra quando Jesus diz assim para os seus discípulos: vós dizeis, faltam 4 meses para a ceifa. Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vê que os campos estão prontos. Quando Jesus diz para os seus discípulos, vós dizeis, o que ele está falando? Isso é um pensamento de vocês, é uma linha de raciocínio de vocês. Isso nunca teve na minha mente, no meu coração. Vocês dizem, faltam 4 meses para a ceifa. Vem para cá. Vem aonde eu estou. Sabe como é que eu vejo? Os campos estão prontos. Ele está dizendo, vocês têm uma mentalidade apoiada na falta. A minha mentalidade é apoiada no que já tem, mesmo que não chegou ainda. Porque se eu estou apoiado que não tem, naquilo que tem, eu aciono a gratidão. E a gratidão é que é a matéria-prima da multiplicação. Jesus não pediu para o Pai multiplicar os pães. Ele deu graça. E onde tem gratidão, o pão multiplica. O contrário é verdadeiro. Uau. Onde tem gratidão, tem a murmuração, e a murmuração diminui. Você reclama do carro, ele estraga mais. Você reclama do salário, ele dá menos. Você reclama da sua esposa, ela piora. Então a gente está sempre tentando mostrar para o cônjuge o defeito. Se a gente tiver uma dinâmica de fortalecer o que tem, por um milagre, princípio espiritual, você vai atraindo o que falta. Então, dê uma estudada no seu cônjuge. Ele tem uma maneira de ser diferente da sua, inclusive na sua vida relacional com Deus. Por exemplo, já que essa pergunta veio da mulher, tem algumas esposas que elas, sem perceber, consciente ou não, elas comunicam para o marido que elas têm Deus e o marido não tem.
Elas comunicam para o marido que ela tem espiritualidade e o marido não tem. E sabe por quê? Porque o marido não tem uma maneira de se relacionar com Deus como é a dela. Então ela julga que o marido não tem. Então o que acontece? E o marido acredita que ele realmente não tem Deus. Por quê? Ela toda semana ela sonhou, teve um sonho, teve uma visão, Deus mostrou, Deus disse, Deus falou. Cara, ele nunca viu nada, nunca escutou nada, ele pensa, se eu não estiver no inferno já tá bom. Entendeu? Só que se separar hoje, os filhos querem ir com ele, não com ela. Às vezes, sabe, isso não é espiritualidade, isso é espiritualismo. Entende? Não é espiritualidade, isso é espiritualismo. Então, por quê? Porque as pessoas às vezes têm uma maneira diferente. Eu mesmo como pastor, como liderança na igreja, eu já experimentei isso. Muitos pastores e líderes, não precisa ser o pastor líder na igreja, experimente isso. Você tem aqueles irmãos que choram, que roda, que arrepia e que tal, e você tem aquele irmão que tem a unção do cabo de vassoura, ele nunca caiu, não corre uma lágrima, de repente, rola uma crise, rola uma dificuldade, você está numa situação vulnerável que você precisa de um apoio. Irmão, aquelas juras de amor vão embora, o irmão do cabo de vassoura fica ali para te apoiar. Talvez, sabe, vou citar um exemplo básico. Um pai morre, 5 irmãos. Aí aquela choradeira, os 4 irmãos, meu pai morreu, agora eles querem comprar o caixão de ouro, porque o pai não sei o quê. E tem aquele irmão assim, não, gente, isso é em 10 vezes. Tem que pagar esse caixão depois. Não, porque você não ama o pai, porque você nunca considerou. Esse caixão tem que ser de ouro, o pai merece, depois nós pagamos. Blá, blá, blá. Irmão, passa o enterro, sabe quem vai pagar aquele caixão? Aquele que não ama. Assim, então, assim, às vezes a gente julga a forma do outro se relacionar com a espiritualidade, ela é um campo relacional. Então, assim, procure conhecer o seu marido, aquela coisa boa que ele carrega, aquilo ali. E quando você vai tecendo alguns elogios, valorizando aquilo, ele vai sendo encorajado e você aciona uma lei espiritual que atrai o que falta. Isso, obviamente, nós estamos falando de uma coisa só. Não estamos resolvendo um problema conjugal aqui numa fala, num diálogo, mas é um elemento importante. E um trabalho de formiguinha. Pronto. Diário. Plantando.